Porque quase todas as vezes, não sei se é quase todas as vezes, mas assim, acho que a maioria esmagadora das vezes, que eu não contei, né? Então, assim, quase todas as vezes que um deus interage, não pessoalmente, mas publicamente, ou seja, na frente do povo ou com o próprio povo, ele faz travestido de alguém. Vocês perceberam isso, né? Então, por exemplo, lá no começo, Zeus já fala para Atena, desce lá, faz tal coisa. E aí vai acontecer aquela coisa que a gente chama ali de inspiração, né? Ou de... Qual é a outra palavra? Que está no texto, inclusive. Tem uma palavra que é parecida com inspiração. Incitação. Os deuses vão incitar as pessoas. Eles não fazem isso indo lá e entrando na cabeça da pessoa, ou, por exemplo, como no começo mesmo do texto, que a Atena chega a puxar os cabelos do Aquiles para trás para falar com ele. Ali até acontece uma coisa interessante, porque eles têm uma conversa longa e ninguém percebe nada, então acho que tipo, para o tempo, alguma coisa assim, né? Então ela puxa ele e fala com ele. Só ele vê. Só ele vê. Ninguém vê. Quando é para todo mundo ver, geralmente, ou seja, que vai ter alguma coisa física que você pode palpar, né? É no formato de alguém. Então, tem um momento ali que eu não lembro qual deus, acho que é a Íris, que tenta tenta incitar o Heitor. Ela chega ali na forma de um cara que está guardando um portão ali, eu acho. Ela entra entre os troianos ali, né, com o formato de um cara específico. Isso acontece toda hora. É assim, basicamente, que eles interagem. Né? Por que eles fazem isso? Porque eles não estão querendo interagir de fato. Né? Não é essa noção ocidental de deuses e demônios que a gente tem, assim. Na verdade, de demônios, sim, né? Mas não de Deus. Porque o que eles querem não é interagir, eles querem manipular. Né? Por exemplo, você vai ter a incitação dos troianos no canto 4, ela é feita da seguinte forma. A Atena, ela vai falar com o Pândaro, é isso, né? Pândaro é o cara que tem um arco gigante, assim, que ele é bom pra caramba, ele é o flecheiro deles lá. E ela entra na pele de um cara, isso aqui acontece depois do duelo frustrado lá entre o Menelau e o Paris. Então, o Paris perde, mas ele some dali, né? Depois a gente entra nesse ponto aí. E aí fica todo mundo com cara de bunda, esperando para ver se os troianos vão cumprir o juramento, né? Oh, peraí, tá, ganhei, né? Beleza. E aí, né? Ficou ali e tal, todo mundo naquele silêncio constrangedor, assim. De repente, o que acontece? O Zeus, será que é o Zeus? Eu acho que é o Zeus que pede pra Atena dar uma atiçada na coisa ali. A Atena desce lá embaixo. É a Atena? Acho que é a Atena. Ela se traveste de um camarada que tá ali no meio e vai atrás do Pândaro, que é um cara que atira longe pra caramba. É uma versão em miniatura aí do Apollo. E ela diz o seguinte, ó. Será que você tem as moral de meter uma flecha no pé do ouvido do Menelau? Porque se você fizer isso, com certeza o Paris ele vai ficar feliz, vai ter recompensa e tal. Então, assim, por que ela não chegou ali igual ela fez com Aquiles, né? Aparece para ele como uma deusa imponente pra caramba e fala, ó, ô Pândaro, dá uma flechada lá no cara lá. Por que ela não faz isso? Porque ela não quer se comprometer. Né? Você vê que a moral é meio estranha, assim, a moral dos deuses, né? Eles são fanfarrões iguais os homens. Então ela não quer se comprometer. Ela quer manipular só. Né? Mas não é sempre assim. Né? Ou pelo menos nem sempre é exatamente assim. Principalmente por dois motivos. O primeiro é o mais óbvio, que é porque os deuses têm muitos filhos, né? Então eles não estão ali na interação só no nível da manipulação, porque eles querem defender realmente filhos deles. O tempo inteiro acontece isso, né? E o outro motivo é que eles facilmente acabam se comovendo com dores dos homens. E eles vão acabar tendo seus favoritos e eles interferem para ajudar os favoritos. Né? Como, por exemplo, tem até um momento que o Zeus, mesmo estando contra os aqueus, tem uma hora que eles estão detonados lá, e aí o Agamenon, ele implora assim, né? Pelo amor de Deus, Zeus, ajuda a gente aqui e tal, chorando e tal. E o Zeus fica com pena dele, né? E aí ele faz aparecer uma águia lá, dá um sinal no céu para dizer que vai ajudar, vai dar uma forcinha, né? E mesmo assim, ele não aparece para ele nem nada. Ele só dá um sinal, fala, vou ajudar de alguma forma aí. Então, mas basicamente a interação deles é no nível da manipulação mesmo, né? Sim, mas dá para também lembrar que antes desses deuses aí, a gente tinha os titãs, né?
e que os titãs foram derrotados, e aí que esses deuses passam a ocupar aquele local. Então, assim, me parece que também existiria uma possibilidade de seres como Aquiles, por exemplo, que é filho de uma deusa com humano, dependendo dos seus atos aí heróicos ou algo do tipo, ele também conseguiu seu lugar lá na imortalidade. Eu, pelo menos, vejo dessa forma.